mas chegava no final de semana, cara, ficava abandonado numa cidade de 2.500 habitantes, eu morava. Ninguém. Eu saía para correr em volta da cidade, eu fazia em 15 minutos. Como é que é a vida de um menino de 15 anos que chega na Alemanha, sozinho? Uma língua difícil, um país com costumes diferentes. Como é que foi isso? Quando eu fui com 15 anos, então eu larguei os estudos aqui, eu tinha terminado o primeiro colegial, tudo, e basicamente você roda muito lá. Então eu morava na Alemanha, mas eu viajava muito a Europa inteira, com as corridas e tal. E eu fui correr numa equipe muito pequena. A cidade que eu morava dentro da oficina, no primeiro ano. Então os carros ficavam embaixo, eu morava no andar de cima. Então eu via os carros e tudo mais. E eu fui numa época que a internet era discada. Nossa. ICQ, MSN, lembra? Lembro, você lembra. Então você não tinha o contato que você tem hoje, né? Era difícil, assim, pô, se eu quisesse conversar com o pessoal aqui, eu precisava ficar até mais tarde por causa de fuso horário e tal. Nem sempre conseguia. Então, assim, durante a semana eu tava lá com os mecânicos e tudo mais, mas chegava no final de semana, cara, eu ficava abandonado numa cidade de 2.500 habitantes, eu morava. Ninguém. Eu saía para correr em volta da cidade, eu fazia em 15 minutos. No começo foi muito estranho, mas também me ajudou muito, assim, como pessoa, sabe? Mas batia uma solidão? Não muito, assim, sabe? Nesse ponto, meu pai me ajudou muito. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Ele sempre falava assim, ele me ligava assim e falava assim, pô, tem tal tênis aí pra comprar? Tem algum? Sabe? Sempre aparecia com alguma coisa assim que precisava. E aí eu falava, vou ver. E aí me obrigava no final de semana a ir pra uma cidade grande. Tipo, Frankfurt ficava 200 quilômetros de onde eu morava. Aí, pô, eu tinha que sair, pegar trem, então me obrigava a sair daquela cidade. Eu sempre, final de semana, eu tava em algum lugar, eu não tava na oficina, né? Então, mas ele fala hoje que ele fez de propósito pra, tipo... Por conta do teu psicológico. Pra me obrigar, tipo, fazer alguma coisa, sabe? Daí eu comecei a conhecer outras pessoas. O próprio Nelsinho Piquet eu conheci lá. Então, Você conheceu o Nelsinho lá? De vez em quando eu ia assistir a corrida dele, ia pra Inglaterra, ele estava morando na Inglaterra. Então você acabava fazendo amizade, conhecia uns outros pilotos que moravam na Suíça, sabe? Então você começava também a se conectar nos finais de semana que estava sozinho e tal. E fora os finais de semana eu viajava bastante, né? E aí cada ano, eu morei 3 anos na Alemanha, cada ano eu morei numa cidade. Cada ano eu corri numa categoria ou numa equipe diferente, né? Então isso me ajudou também a circular bastante. O fato de eu não ter carro, não ser maior de idade, dificultava um pouquinho, mas assim, por outro lado, te aprende muito a viver, a se virar, sabe? Sim. Assim, tipo, tem que aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa com 15 anos, sabe? Coisas que geralmente as crianças da nossa idade não fazem. Não fazem. Não tem. Então eu lembro assim de uma passagem que eu peguei um trem, eu tinha ido tipo, uma das cidades grandes, fazer alguma coisa e tal, e eu voltando dormir no trem. E dormia, paguei. Então eu cheguei na última estação, não falava alemão, assim, as palavras tal, não sei o quê. Desci de madrugada, que o cara me acordou para me tirar do trem, e eu falei, onde que eu tô? Não tinha um mapa de você olhar no GPS, assim, e saber. Pô, não tinha nada naquela época. Não tinha onde eu tava. Aí eu vi um orelhão, peguei e liguei pro meu pai, que aqui já era 10 da noite e tal, meu pai falou assim pra mim, tá, mas onde você tá? Eu falei, putz, não sei, numa estação de trem, eu não tenho a mínima ideia, numa cidade. Ele falou, tem um banco aí? Eu falei, tem. Ele falou, deita aí, dorme, amanhã cedo você vê. Dormiu na praça. Aqui, no interior da Alemanha, dorme em algum lugar. Amanhã cedo você resolve. Não era praça. Não tem mais trem para voltar também, então. Aí você dormiu lá. Dormi na estação de trem. Hoje eu acho que o mundo está muito mais fácil, muito mais conectado. Uma pessoa hoje com 15 anos vai morar fora, é muito mais fácil. Você faz FaceTime com qualquer pessoa. Pega o celular e... Então fica muito mais tranquilo, né? Eu falava inglês mais ou menos, estava aprendendo e tal, né? Comecei a aprender um pouco de alemão, mas eu falava com o pessoal que morava no interior. Então, as cidades que eu morava, assim, geralmente o pessoal não falava inglês, sabe? Então, você tinha que meio que se virar no alemão, comecei a aprender, falar algumas palavras. Então, te dá uma noção de se virar, né? Muito. Acho que a questão da vida hoje é aprender a dar um jeito, a sair de uma situação complicada, né?